Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. Desculpa pela voz, né? Acabei ficando rouco, né? Isso acontece por conta da friagem, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre a palavra de Deus neste domingo tão importante que hoje nós celebramos essa grande solenidade, essa grande festa, né? De São Pedro e São Paulo. Por isso, abra o seu coração, né? Permita que a palavra de Deus esteja não entrando somente no seu ouvido, mas na sua alma, no seu coração. E vamos juntos meditar essa palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi por um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, rapidamente, falando um pouco sobre essa grande solenidade de São Pedro e São Paulo para nós cristãos, é algo muito importante na nossa vida, né? A importância de nós sermos cristãos, para conhecer de fato a nossa fé, né? Se hoje nós conhecemos essas grandes histórias de Jesus, né? Sobre a vida de Jesus, todos os ensinamentos, enfim, tudo que nós conhecemos hoje da igreja, né? São por conta desses grandes homens e mulheres que deram a sua vida por Jesus Cristo, que deram sua vida para levar a boa nova, senão nós não o conhecíamos, né? Então, celebrar São Pedro e São Paulo são os pilares, né? São as colunas da igreja. E a coluna é uma sustentação muito grande, né? Assim, num prédio, se nós fazemos essa coluna, né? Essas vigas erradas, ela cai, né? Então, na nossa vida do ser humano, a nossa coluna, na vida da igreja, são os apóstolos de Deus, né? Quando Jesus escolhe os apóstolos. E aí nós colocamos aqui Jesus ao subir aos céus, né? Ele deixa esse legado muito grande a São Pedro, né? O primeiro Papa. E aí depois de São Pedro até hoje, o Papa Leão, já se passaram 267 papas, né, na história. Então um legado muito importante para nós. E nós temos que honrar isso, né? Porque são pessoas que deram a sua vida por causa de Jesus. São Pedro, o que dizer de São Pedro, né? Uma pessoa, Jesus já dizia, cabeça dura, né? Uma pessoa rígida, firme, né? Sem estudo, mas uma pessoa que batalhou bastante, trabalhador, né? E Jesus, ele de fato, quando nesse evangelho de hoje, por exemplo, é uma prova muito grande, né? Que Jesus queria saber o que estavam falando de Jesus por aí, né? Pelos cantos. E aí, alguns discípulos falavam assim: estão falando que tu és o Jeremias, outros falam que é João Batista, né? Algum dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta tão bonita, né? E tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Né? E Simão Pedro fala assim: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro, realmente inspirado pelo Espírito Santo, garante para cada um de nós, né, que Jesus é o Filho de Deus. Aqui nos mostra algo extraordinário.
E aí Jesus fala para ele que feliz és tu, filho de Jonas, né? Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Por isso, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Por isso que eu falo que as pessoas muitas vezes ainda subam a um monte, né? Eles sobem a um monte para rezar, mas Jesus, ao deixar esse legado, né? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Jesus constrói a igreja em cima de São Pedro, né? Então, todas as igrejas hoje, né, nós estamos vivenciando algo muito importante, porque se Jesus constrói a igreja fundada, né, nos apóstolos, colocando Pedro já como o primeiro papa, então hoje a importância de nós estarmos na igreja, né? Quando nós queremos ter esse encontro com Deus, é na igreja. Então, Jesus dá um poder muito grande para Pedro, né? Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Jesus deu a chave para Pedro. Quem é que dá a chave hoje para alguém, né? De fato, dar a chave é dar a autoridade, porque se eu entrego a chave para alguém, eu estou dando poder a ela de entrar e sair a hora que ela quiser em casa. Então eu posso estar dormindo, eu não posso ficar bravo se ela chegar de madrugada, porque eu entreguei a chave, né? Então Jesus dá esse poder a Pedro. Então faça isso, ó. Tudo que tu desligares aqui será desligado no céu, o que você ligar aqui será ligado no céu, o que você ligar aqui na terra. Então veja a importância de nós estarmos juntos nessa caminhada, né, com São Pedro e todos os papas que passaram até hoje, e o nosso atual, né, Papa Leão XIV. Então nós temos aí uma missão muito grande, inclusive de rezar pelo Papa, né? Porque a caminhada não é fácil, e nós sabemos que não é. Nós sabemos disso. A primeira leitura nos conta toda a história de São Pedro, né? Quando ele ficou na prisão, ele foi preso. E aí é algo tão bonito, porque assim, enquanto ele estava preso na prisão, a palavra de Deus diz que enquanto ele estava preso, a igreja rezava continuamente, pedindo a libertação de Pedro. Então o poder da oração, quando nós rezamos em comunidade, pedimos em oração um pelos outros, Deus ouve, Deus conhece, Deus sabe da nossa existência, do nosso coração, do nosso desejo, da nossa vontade. Então quando Pedro estava preso na prisão, a igreja, a comunidade, olha a importância da comunidade, a comunidade rezava, a comunidade juntas, né, pedindo a libertação. E assim é feito, de madrugada, Pedro, as correntes se soltam, né? Que história bonita. O quanto é importante na nossa vida. E falaram o que de Paulo? Paulo, que tinha o nome de Saulo de Tarso, né? A caminho de Damasco. Teve aquele encontro com Jesus. Ele não viu Jesus, ele ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus fala, sou eu, né? E ele cai do cavalo, fica cego, aquela conversão maravilhosa. Paulo, chegou um momento de dizer para vocês que Paulo odiava, né? Ele respirava ódio pelos cristãos. Então perceba, olha que conversão maravilhosa. E Paulo hoje somos nós, por quê? Porque nós também não conhecemos Jesus. Nós não tivemos essa experiência igual os apóstolos tiveram, como Pedro teve, né? Com Jesus, por exemplo. Paulo não teve, não conheceu Jesus. Paulo soube através dos apóstolos. Então, na sua conversão, depois ele procura Pedro, e Pedro conta todas as suas histórias vividas com Jesus. E isso vai incentivando, isso vai dando amor, isso vai dando coragem, isso vai dando desejo, né? E para Paulo não foi fácil viver essa caminhada, porque se Paulo odiava os cristãos e mandava matar... Por exemplo, quando ele se converteu, olha como foi difícil para ele. Imagine ele dizer para os cristãos que não, hoje eu sigo vocês, eu sigo Jesus, né? Eu estou com vocês, eu sigo Cristo também. E eles não acreditavam, porque achavam que Paulo estaria ali, talvez como um infiltrado, né? Querendo saber onde estavam todas as comunidades, né? Para depois começar a matança.
Então eles tinham receio de Paulo. Então não conseguiram se aproximar de Paulo. Como também, depois, para o outro lado dos judeus, Paulo era perseguido, porque como ele se converteu a Cristo, então os judeus também queriam matá-lo. Então, Paulo não teve uma vida fácil. Tanto que em algum momento da sua caminhada, né, que Paulo está aí na pregação, os judeus arremessaram tanta pedra, mas tanta pedra em Paulo, assim, jogaram tanta pedra nele que só pararam depois de achar que Paulo estava morto. Aí pararam e foram embora, se retiraram, porque achavam que Paulo tinha morrido. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus dá força a Paulo, ele acorda, ele se levanta, ele se reergue. E aí naquele momento mais difícil que poderia ter desistido, né? Porque foi o momento mais difícil da vida dele, ele não desiste, ele continua a caminhada de levar a palavra de Deus. O que eu quero dizer para cada um de vocês hoje, neste dia tão importante que o Senhor fez para nós, que no seu momento mais difícil, quando você achar que está difícil, está muito difícil, lembra desses nossos irmãos e irmãs que deram a vida por Jesus. Deram a vida para que essa palavra de Deus chegasse aqui nos nossos ouvidos, no nosso coração. Foi através dele que hoje nós conhecemos Jesus. Foi através dele que nos conheceu a salvação, porque nos deram essa importância de conhecer a salvação e para nós sermos salvos. Que possamos rezar por cada um desses nossos irmãos e irmãs que hoje levam a palavra de Deus. E nós temos essa obrigação também de levar a palavra de Deus a todos os corações, a todos os povos, a todas as comunidades, né? Sem vergonha nenhuma de falar de Deus. Se nós queremos de fato estar na vida eterna, estar junto de Deus, a exemplo de Pedro e Paulo, grandes homens e muitas mulheres que deram a vida também, a exemplo dessas pessoas guerreiras, né, que tiveram coragem, assim que possamos ter também no momento mais difícil. Não desanimem, tenham coragem, saiam de casa, vão para a igreja, escutem a palavra de Deus, ajude o próximo, amem o próximo, respeitem as pessoas, possamos ser pessoas, homens e mulheres diferentes, ser transformados. Essa grande solenidade, né, é de fato entender isso, o quanto eles fizeram por cada um de nós, e agradecer e rezar pelos papas que já passaram, pelo Papa atual, que possamos rezar, porque não é fácil, a humanidade está doente, né? O povo está doente, as pessoas hoje matam por nada as pessoas, então que possamos pedir nesta semana que o Espírito Santo de Deus possa estar no coração de cada um deles. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.